Olá, chicos! Que tal? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de espanhol para vocês da primeira série do ensino médio. Vamos lá? Quais então serão os objetivos dessa nossa aula de hoje? Primeiro, compreender as classes gramaticais, as suas funções dentro do texto, falando aqui de artigo e numeral. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário também para a compreensão e interpretação textual. Compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto, ou seja, significado da palavra, dos termos desconhecidos aqui, com base no contexto. Vamos a reflexionar. Como te relacionas com a tecnologia? Como você se relaciona com a tecnologia? Conheces a alguém que elas utiliza? Vocês conhecem alguém que utiliza aí, das tecnologias? E tu, como estudas? Vamos analisar aqui que temos 4 imagens, trazendo um pouco do nosso contexto aqui, léxico de língua espanhola. El videojuego, aqui, los videojuegos, os videogames, a TV. Ordenador ou computadora, temos aqui, duas palavras para o mesmo termo, computador, tá? Aqui especificamente o notebook, e tableta. Vamos pensar principalmente nesse último questionamento aqui, E tu, como estudas? Quando acessa aí o aplicativo, Aula Paraná, ou o Google Classroom, interage com os seus colegas, com o seu professor, você utiliza o celular, utiliza aí o computador ou outros recursos tecnológicos, Vale a pena refletir um pouquinho aqui. Vamos ler um pouco, Então vamos lá para reflexão a partir deste texto aqui. Los síndromes dos conceros de la ciberadicción a la vibración fantasma. Professor, o que significa ciberadicción? Vamos ver ao final do texto aqui um glossário com todos os termos que forem convenientes aqui. E você aí de casa, a partir do momento que estiver lendo com o professor, se surgir algum termo, alguma expressão que você desconheça, anote. Busque aí num dicionário bilíngue, português e espanhol, ou até mesmo nas aulas aí, pode conversar depois com o seu professor. Beleza? Vamos interagir. Começando a leitura. Vivir em um mundo sumergido, lleno en las nuevas tecnologías, no siempre está exento de inconvenientes. A los ya tradicionales dolores de espalda y cuello por malas posturas delante del ordenador, la vista cansada o irritada, jaquecas, hormiguero en los dedos y a las posibles tendinitis se une ahora diversos síndromes relacionados todos ellos com a vida 2.0. Aqui ele está falando um pouquinho, se deu para vocês entenderem aí, compreender um pouquinho sobre a leitura, a partir da vida, Vamos utilizar um termo, entre aspas, aqui, a vida sedentária, Frente aos novos recursos tecnológicos, as dores, os reflexos dessa vida sedentária. Vamos analisar um pouquinho aqui. Então, como o professor disse, alguns termos que foram retirados aqui do texto, Olha lá o que vocês queriam saber lá no começo, que significa ciberadicción, Uso abusivo da internet, ou seja, o uso abusivo da internet, que interfere com a vida diária, Lembrem-se que em espanhol o termo adicción se refere justamente aqui a um vício, E ciber, justamente associado aí, cyber, O termo associado à internet, aos meios digitais, rede, Porque vocês estão conectados. Sumergido, que tiene la atención concentrada en algo, ou seja, está focado. Exento, que está livre, desembaraçado de algo, tá? Isento. Espalda, parte posterior, Parte posterior del cuerpo humano,
desde los hombros hasta la cintura, ou seja, as nossas costas, né? Cuello, parte del cuerpo que une la cabeça com o tronco, ou seja, região aqui do nosso pescoço, né? A pensar. Partindo aqui da reflexão do texto que a gente acabou de ler, né? Tu estás sumergido em alguma tecnologia? Voltando àquele contexto, né? Neste momento de estudo à distância, aí por conta da pandemia, esse isolamento que se faz necessário, como que estão, né? Como que está a rotina de vocês? Vocês estão, né, imergidos aí em alguma tecnologia? E como que vocês fazem uso desse estudo? Quanto tempo vocês ficam na frente do computador? Será que vocês estão aí assumindo uma postura correta, frente aos celulares, frente ao computador, frente à televisão, né, assistindo essa aula aqui, ou pelo YouTube, né? Questão de postura aí é muito séria, hein, gente? Partindo então do texto, tá? Los síndromes dos Consero, de la ciberadicción a la vibración fantasma, tá? Justamente quando fala la vida dos Consero, aquele texto hace referência. Esse termo está caracterizada por... Vou dar um tempo para vocês completarem aqui esta informação, com base no que já discutimos aqui em sala de aula. Beleza? Vamos lá. E aí, pessoal? Deu tempo para pensar um pouquinho, refletir sobre o tema, sobre o assunto, recordar o que foi discutido lá no texto que foi lido? Ó, uma possibilidade de resposta aqui apenas, tá? Então, este termo, la vida dos Consero, né? Se refere ao quê? A la aparição de síndromes causados por el uso de las tecnologias. Ou seja, as síndromes, enfermidades que surgem com o passar do tempo, né, por conta do uso demasiado das tecnologias sem os devidos cuidados aí. Beleza? Se você chegou numa resposta aí parecida, né, com o que foi apontado aqui na aula, você está de parabéns. A saber, atencione nesta informação del texto leído. Nós vamos ler aqui e observar se tienen el mismo significado. Quando hablo acá, vivir en un mundo sumergido lleno en las nuevas tecnologias. Ou, observando aqui, né, a tira da Mafalda. Isso é o papá, isso é o Papa, não é papá, Papa, tá?
un nuevo llamado a la paz. E lhe dio ocupado como sempre, não? Então aqui, observem que este primeiro mundo submergido, mundo, está com ideia indeterminada. Um artículo, um artigo, né? E aqui, no exemplo da tia da Mafalda, quando fala, isso el Papa, nuevo llamado, um novo chamado, tá? Uma ideia de quantidade, ok? A gente pode observar que são contextos distintos, frases, orações aqui distintas, né? Mas fiquem justamente com essas duas ideias, porque logo vem a contextualização. Outros casos aqui, ó, observando a partir deste outro personagem, né? O Gaturro aí, né? Da língua espanhola, né? Olha lá, a tirinha, a historieta de Gaturro acá, o cómic. Observem os termos que estão circulados aqui, ó. Um arquivo, um documento, um contacto, ok? Sempre se refere a um substantivo masculino. Se vocês observarem, ó, arquivo, documento, contato, são palavras, termos, substantivos masculinos aqui e trazendo esse termo na frente. Se quiserem ler a historinha, entra lá depois, tá? Na aula de vocês. Vocês têm lá o arquivo. Justamente com essa aula podem apreciar a leitura, beleza? Analisando a língua, olha aqui, ó. Vivir mundo, arquivo, documento, contacto. Sempre aqui, ó, substantivos masculinos, como eu havia apontado no slide anterior. El cambiou para una. Se eu, né, faço aqui ele câmbio, o que é câmbio, gente? Mudança, né? Você vai mudar, né? Mudar para o substantivo, então, aqui, ó, feminino, tá? E se cambiar ele substantivo para ele feminino. Vamos averiguar? Então, atividade. Reescrevendo a primeira frase do texto, cambiando a palavra destacada para uma feminina. Como quedará a frase? Mire acá. Vivir em um mundo sumergido, lleno em las nuevas tecnologias, não sempre está exento de inconvenientes. Professor, o que eu tenho que fazer? Não entendi. Você tem que mudar este termo por um outro termo possível que se encaixe dentro desse contexto. Mas lembre-se, mundo é um substantivo masculino. Agora você tem que encontrar um outro termo, um outro substantivo, mas que seja feminino. E veja o que vai ocorrer aqui nesse contexto, tá? Vou dar um tempo para vocês pensarem aí, analisarem, refletirem e retornamos aí na sequência. Beleza? Vamos lá.
Vamos lá então, gente. Possível resposta, tá? Ó, lembrando que é uma possível resposta. O professor está dando uma possibilidade de um outro termo, um outro substantivo feminino, tá? Vivir en una ciudad. O restante continua igual. Lembrando que ele concorda com o gênero e número também aqui, o adjetivo, né? Ó, una ciudad sumergida. Lembrando que eu tinha aqui, ó, vivir em um mundo sumergido, lleno, cheio, né? Então, vivir em uma ciudad sumergida, llena, cheia de em las nuevas tecnologias, não sempre está exento de inconvenientes. Lembrando da concordância, né? Ó, una, artigo feminino singular, artigo indefinido. Ciudad, substantivo feminino singular. Sumergida, adjetivo, adjetivo feminino singular. Então, concordância de número, gênero aqui. Beleza? Vamos lá. Analisando. Miren en las frases. Vivir en un mundo, vivir en una ciudad, una vivienda, una localidad, una calle, né? Cidade, moradia, localidade, rua, tá? Lembrando que o gênero feminino e um mundo, gênero masculino, né? É justamente o que a gente observou do contexto da atividade anterior que o professor estava explicando aqui. Acho que agora vocês já se tocaram, né? Dessa mudança de gênero por conta do uso do artigo, do substantivo aqui, em concordância também com o adjetivo, né? O adjetivo ele concorda com o substantivo e o artigo também concorda com o substantivo, em número, em gênero, tá? Ó, que palavras são estas? Mire acá. Hizo el Papa un nuevo llamado a la paz, né? O Papa fez aqui um chamado para a paz, uma convocação, né? E le dio ocupado como sempre, não? Então, olha aqui, ó. Eu posso ter o termo, esse determinado contexto, como artigo, lembrando que é artigo indefinido no singular, artigo masculino, ou numerales, né, cardinales, como numeral. Por quê, professor? Porque nesse caso aqui ele também está quantificando. Um novo chamado, em questão de quantidade também, tá? E pode ser utilizado, então, enquanto artigo indefinido também. Ó, atenção, atención, uno como numeral cardinal también se apocopan delante de sustantivos masculinos plurales. O que isso quer dizer, professor? Apocopan, que palavra é essa? Né? No caso, ele perde, né? Ele vai perder essa letra, esse O. Tá? Por quê? Porque ele está diante de substantivo masculino aqui. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Olha aqui, ó. Retomando la regla de los cardinales. Olha cá. Arquivo, documento, contato. Substantivos masculinos, nesse caso singular, perdeu o O. Porque ele está diante de substantivo masculino singular. El cardinal uno e sus compuestos concordam em gênero com o substantivo que acompanha. Olha aqui, ó. Coche, substantivo masculino singular, carro, coche, Una revista. Olha aqui, ó. Revista é substantivo feminino no singular, então, una, né? E olha o que eu havia comentado aqui na regra, 21 anos, né? 21 anos. Ou 21 alumnas. Professor, tá, mas aqui é anos, só que tem um acento ali.
Aqui é uma regra de acentuação. Depois você pode averiguar, inclusive, com o seu professor aí, o porquê. Mas aqui é por conta de ser uma oxítona, terminada em N. Então, logo a gente vai aprender aí, vocês vão aprender regra de acentuação também. Beleza? Retomando os artículos, podem ser determinantes ou indeterminantes. Olha aqui, ó. Determinantes, el, la, los, las. Lembrando que ele e los é a forma masculina, singular e plural. La e las, forma feminina, singular e plural. E los indeterminantes, un, una, unos, unas. Tá? Masculino, feminino, singular e plural. Vamos para mais um exercício. Aqui vocês irão completar, né, as frases com a forma correta. Un, o, uno. Lembrem-se, né, de quando utilizar um e quando utilizar uno. Dou aqui 4 frases para vocês analisarem. Pensem um pouquinho, reflitam aí sobre o conteúdo e voltamos na sequência. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham se recordado das regras, né? Com o uso aqui do artigo na língua espanhola, tá? Vamos para as respostas. 4 frases, tá? Vamos fazer cada uma, a leitura e depois a gente retoma aqui a resposta. Buscamos un o uno, será, né? Libro, pero no vimos ninguna. Letra B, trabajo, ya, solo quiero, espaço. Encontré en la frutera los 2 manzanas y, espaço, limón. Para, espaço, guacamole, solo necessitamos espaço, aguacate com os demais ingredientes. Olha as respostas. Um livro, um limão, um guacamole, um aguacate. Ou seja, aqui ele perdeu o porque ele está frente a substantivo masculino singular. O único caso aqui é a letra B. Trabajo, ya solo quiero, uno. Porque não tem mais nada à frente, apenas um ponto final. Ok, pessoal? Então, o que aprendemos nessa aula, né? Como e quando empregar um ou uno, as classificações numeral e artigo indefinido e compreender a interpretação também de textos com o estudo do seu léxico. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado,
tá? Atentem-se às regras aí, entre, né? Interaja lá com o seu professor nos aplicativos Aula Paraná, Google Classroom e vejo vocês na próxima aula. Até mais, um abraço.